Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Os irmãos, por favor, tomem os vossos assentos. Como de costume, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar no Brasil e em especial aqui na cidade de Lorena. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Pedro Perna, juntamente com toda a diretoria. Agradecer também a Deus pela diretoria aí do Departamento de Missões, pelo convite que nos fora feito para estar com vocês hoje e amanhã à noite. Agradecer a Deus pela vida do pastor Wellington Tieso, que tem andado com a gente aí para cima e para baixo, muitas vezes dirigindo o carro para a gente poder descansar um pouquinho. Agradeço ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito, tem realizado nas nossas vidas. Antes de entrarmos dentro da palavra do Senhor, os irmãos sabem que eu tenho um livro chamado Cuidado da Tua Mente, e nós já demos aqui um seminário, e eu acredito que tenha sido bênção para a tua vida, e nós vamos estar hoje aqui oferecendo aos irmãos, se os irmãos puderem de repente adquirir o livro Cuidando da Tua Mente, o pastor Wellington Tieso estará ali para poder estar oferecendo aos irmãos. Vocês vão estar nos ajudando na obra missionária. Deixa eu dizer algo para os irmãos, já abrindo a palavra de Deus. Eu estou me sentindo assim bem tranquilo, bem na presença do Senhor. O Senhor me deu a honra, a oportunidade, no ano de 1961, se não me falha a memória, quando meu pai recebia o missionário Daniel Berg em casa. As ruas de Santo André, a maior parte das ruas não eram asfaltadas, e poucas eram com paralelepípedos. A maior parte das ruas eram ruas de terra. E naquela época, São Paulo era conhecido com grande ABC como a terra da garoa. Chovia muito, tinha semana que ficava a semana toda chovendo. E o missionário Daniel Berg, muitas vezes com a sua esposa, a irmã Sara, eles andavam durante todo o dia, dizendo que Jesus é bom, Deus é bom, e distribuindo folhetos. Ele não era um grande pregador, mas ele era um tremendo de um evangelista, distribuindo folhetos. Pegava o trem ali na Santos Jundiaí, indo de Santo André para a Estação da Luz e de volta, entregando folhetos. Passava o dia inteiro entregando. Ele enchia uma bolsa de folhetos e saía distribuindo e dizendo para as pessoas que Jesus é bom, que Deus é bom. E muitas vezes, quando ele chegava na casa de meu pai, ele chegava com o sapato todo sujo de barro. Ele era um homem grande, e muitas vezes sentava ali no sofá de casa, e eu trazia uma bacia com água quente, tirava o sapato dele para poder limpar lá fora, tirava a meia dele e eu lavava os pés de Daniel Berg. Acredito que você deva lembrar disso.
Depois de lavado, eu enxugava. E depois que os pés deles estavam enxutos, eu colocava um talco. E eu me levantava, pegava meia, porque era muito frio, na época principalmente do inverno, e colocava as meias nos pés dele, e depois colocava o chinelo. E enquanto eu estava curvado aos pés de Daniel Berg, ele batia na minha cabeça, dizendo: Deus é bom, Jesus é bom. Dormi várias vezes no chão, para que o missionário Daniel Berg pudesse dormir na minha cama. Talvez para muitos de vocês isso não tem valor. Talvez você diga: eu já fiz isso para outras pessoas também. Mas se você for ler a história das Assembleias de Deus do Brasil, você vai ver que tudo começou com ele. Então, quando você lê a história do Evangelho que ele pregava um evangelho simples. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus prepara o homem para morar no céu. Eu, se eu fosse você, dava um glória a Deus, porque era um evangelho simples. Ele falava a respeito dos valores celestiais. Aprendi um pouco com ele, assim como aprendi com o pastor Colenda, João de Oliveira, que passou aqui pelo Vale do Paraíba, seus irmãos, e outros homens, que eu tive a felicidade de ser filho do pastor Joaquim Marcelino. Então na minha casa ia muitos pastores de muitos lugares, então eu tive a felicidade de conhecê-los, de vê-los, de ouvi-los. E hoje eu estou com 72 anos de idade, 44 de ministério, 30 anos de missões, passando ali para o lado de Aparecida do Norte, Guaratinguetá, caminhando hoje aqui para Lorena, eu comecei a chorar, lembrando que em 1957, 58, 59, meu pai foi pastor na cidade de Guaratinguetá. Abrimos o trabalho ali em Cunha, fica perto de Guaratinguetá, né? Abrimos o trabalho em Aparecida do Norte. E quando passava por ali, as lágrimas começaram a descer, porque eu comecei a lembrar das grandes dificuldades que a gente passava. Nós morávamos num bairro em Guaratinguetá chamado Pedregulho, e eu estudava numa escola ali. E naquela época nós tínhamos aulas de religião. E quando chegava na aula de religião, ele chegava e dizia: aqueles que fazem parte da religião da capa preta, por favor, saiam. Nós éramos conhecidos pela cor da nossa Bíblia, capa preta. E a gente então saía e ficava do lado de fora. Quantas vezes eu chegava ali aonde fazia merenda, e eu com muita vontade de comer pão com mortandela.
E eles diziam para mim: você não pode, você não tem direito de comer pão com mortandela, porque você faz parte do povo da capa preta. E muitas vezes eu levava o pão e levava a banana. Então não comia pão com mortandela, mas comia pão com banana. E muitas vezes não tínhamos banana, comíamos somente o pão. Vendo o meu pai correndo de um lado para o outro com os meus irmãos, minha mãe e todos nós pequenos, eu estava falando para o pastor Wellington que teve uma época na cidade de Guaratinguetá que eu adquiri uma enfermidade da planta dos meus pés até aqui na minha cabeça, só de feridas. E a gente não sabia o porquê daquela enfermidade. Passamos por muitas necessidades, passamos por muitos problemas. Eu me lembro que uma vez nós entramos aqui na cidade de Lorena para ajudar o pastor José de Freitas. Viemos com a banda. Entramos aqui para poder fazer aí um desfile com uma banda que meu pai trouxe. E naquela época eu tocava na banda. E entramos, fizemos o desfile, foi uma tarde muito bonita, fizemos uma grande festa. E tudo isso veio à minha recordação. Eu me lembro, como dentista naquela época ainda, eu recebo uma ligação do meu pai. E ele disse para mim: meu filho, eu queria que você pudesse me ajudar. Eu estou querendo construir uma casinha para a esposa do pastor, saudoso pastor João de Oliveira. Eu disse: pode contar comigo. Parece-me que a casa estava sendo construída, acho que em Pindamonhangaba, se não me falha a lembrança. Mas nesse inteirinho todo, o mais interessante, o mais importante de tudo, é que devagarzinho a gente foi participando da obra de Deus. Então nós passamos aqui por Guaratinguetá, uma época muito difícil. Depois meu pai foi para São José dos Campos. E entre São José dos Campos, Campos do Jordão, tinha um sanatório. Não sei se ainda tem, de tuberculosos. E nós íamos levar a Santa Ceia. E naquela época, a Santa Ceia era servida naquele um copo, que você passava o copo, limpava a boca do copo, passava para o outro, limpava para o outro, passava para o outro, limpava, e nós éramos os últimos a tomar. E os irmãos, a maior parte deles tuberculosos, e o Senhor nos guardou, no que dificilmente eu fico gripado. Dá para você levantar uma das suas mãos e adorar ao Senhor? Eu louvo a Deus pelo Senhor ter me tirado de dentro de um consultório dentário. Eu quero ler o que vocês escolheram em São Mateus capítulo 9, versículo 35, percorrendo Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Existia um sentimento dentro de Jesus que era a empatia, e este sentimento precisa ter dentro de nós, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros.
versículo 38, usa-se o verbo rogar, implorar. Pois ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Eu gostaria somente de, nesta noite, falar um pouco sobre a epígrafe que está em cima deste tema: conscientização missionária. Eu quero falar sobre a conscientização, e eu vou fazendo a primeira pergunta: quanto vale a tua alma? Eu estou te dando 30 segundos para você poder parar agora e começar a ver qual é o valor dela. Vale R$5, R$10, R$1.000. Vocês já ouviram falar de pessoas que fizeram pacto com Satanás e venderam as suas almas? E normalmente uma alma é vendida para buscar fama, sucesso, dinheiro, riqueza. Aí eu pergunto: quanto vale a tua alma? Vou fazer a segunda pergunta: qual é a cor da tua alma? A grande verdade é que a gente não para se conscientizar quanto ela vale e qual é a cor da tua alma. A terceira pergunta que eu vou te fazer é esta: qual é o tamanho dela? Agora eu quero te fazer a quarta pergunta: qual é o valor da alma dessa pessoa que está sentada do teu lado? Qual é o valor que eu dou para a tua alma? Qual é o valor que eu dou para a tua alma? Qual é o valor que você dá para a minha alma? Porque dependendo do valor que nós damos, é o modo como nós tratamos. Dependendo do valor que você dá para a alma de alguém, você vai tratá-lo de acordo com o valor. Aí eu pergunto novamente: qual é o valor desta alma que está do teu lado? Deixa eu te fazer mais uma pergunta: você está preocupado com a tua alma? Será que eu estou preocupado com a alma do meu próximo? Porque se você não estiver preocupado com a tua alma, você não vai se ficar preocupado com a alma do próximo. Existem dois tipos de pessoas nessa terra. Somente dois tipos de pessoas. Olha para mim, gente. Existem dois tipos de pessoas: uma que será salva e a outra que não. Uma que vai subir e a outra que vai descer.
Uma que vai morar no céu e a outra vai para o inferno. Rainha Elizabeth morreu ontem. O mundo inteiro está chorando por ela. Uma pessoa super conhecida. E muita gente gostando dela. Mas rei e rainha também morrem. Aí eu fico imaginando, desde ontem eu estou sentido, eu estou preocupado, eu estou triste, mas eu fico imaginando, onde será que está a alma dela? Hoje, pelo almoço, ou quem sabe no começo da tarde, partiu um pastor ali de Amparo. O mundo inteiro não está sabendo que ele partiu. Só no nosso meio. Mas mesmo assim a gente ainda pergunta, onde será que está a alma? Será que quando partirmos para a eternidade, o mundo ficará sabendo que nós partimos e o céu não? Ou será que os homens não saberão, mas o céu saberá da nossa chegada? Falar de missão, gente, de conscientização, a primeira conscientização que nós temos que ter é saber para onde a nossa alma está indo. Para onde é que está indo a tua alma? Porque depois que a porta da eternidade abrir e você passar por ela, só tem volta se Deus permitir, caso contrário não tem. Vamos parar um pouco. O meu irmão Aminadab Marcelino da Silva foi o 7º caso de lúpus no mundo, 3º caso de lúpus no Brasil. Foi internado no hospital da aeronáutica ali no Ipiranga, porque ele era da aeronáutica. E uma noite, meu pai e minha mãe em Santo André acordaram. Meu pai olhou para minha mãe olhou para meu pai e disse: Aminadab morreu. Dobraram o joelho, oraram, e eles disseram: assim que amanhecer, nós vamos se arrumar e vamos pegar o trem, vamos descer no Ipiranga e vamos até a aeronáutica, até o hospital. Quando minha mãe e meu pai chegaram, que foram para o quarto onde era suposto, meu irmão estava lá, a cama estava arrumadinha. Minha mãe sentou numa cadeira, começou a chorar. Meu pai segurando. Nisso entra o enfermeiro dizendo: pois não, qual é o problema? Aí minha mãe pergunta: aonde vocês colocaram o corpo do meu filho? Aí o enfermeiro diz: vocês são pais do sargento Marcelino? Somos. Espera um pouquinho, eu vou chamar o médico. O médico veio, cumprimentou meu pai e minha mãe e disse: olha, esta noite, pela madrugada, sargento Marcelino morreu. Trouxeram a notícia para mim, que estava de plantão, e eu fui, chequei, estava morto. Voltei para o meu escritório e comecei a preparar a documentação. E depois iria ligar para vocês dizendo que o sargento Marcelino havia morrido. Passado mais ou menos 1 hora, quando a gente ia retirar o corpo dele do quarto, o enfermeiro entra e encontra o sargento Marcelino andando de um lado para o outro, falando uma língua que ninguém entende.
E minha mãe disse: cadê ele? Ela disse: olha pela janela, ele está sentado numa cadeirinha de roda lá, esperando vocês, para vocês poderem levar ele para casa. Meu pai e minha mãe desceram, foram lá nele, aí ficou naquele reteté, línguas estranhas, línguas e línguas e línguas, e vai, e de repente meu pai e minha mãe perguntam: o que foi que aconteceu? Preste atenção. Meu irmão disse: pai, mãe, eu morri. Meu espírito e minha alma saíram do meu corpo. Eu olhei para baixo e vi o meu corpo estendido na cama. De repente olhei para cima, abriu-se uma porta no céu. E eu entrei dentro de uma sala branca, onde tinha ali uma mesa, e tinha um livro e tinha um ser. E quando eu cheguei, ele perguntou: qual é o teu nome? E eu disse meu nome para eles: Aminadab Marcelino da Silva. Ele olhou na folha e disse: estávamos te esperando aqui. E de repente aquele ser de branco olhou para o meu irmão e disse: deixa-me ver as tuas mãos. Faz assim, faz, igreja. Faz. E o ser perguntou para ele: como você vai se apresentar diante do Senhor teu Deus com as tuas mãos vazias? É sério, pastores. Tem gente sentado aqui nesta noite que nunca ganhou uma alma. Nunca trouxe uma alma para ser batizada aqui, ó. E a minha pergunta é essa: como é que você vai se apresentar diante de Deus com as tuas mãos vazias? Talvez você diga: eu dei oferta, dar dinheiro é muito fácil. Que ainda que para muita gente é difícil. Tem alguns que dizem: eu não posso ir, mas está aqui o dinheiro, vai, é fácil. Vocês pensam que renunciar a um consultório dentário, como eu renunciei, foi fácil? Roga ao Pai para que mande sem filho, se não tiver renúncia. E outra coisa que é muito fácil e é muito forte: não, de vez em quando eu vou lá e visito. Você chega lá como visitante, vai lá e fica. Vai comer banana verde, ou vai se alimentar, ou dormir, como muitos se alimentam e dormem. O pastor ali que me antecedeu, ele disse que muitas vezes fazer missões, tem alguns lugares que é fácil, difícil. Todo lugar que você for fazer missão genuína é difícil. Todos os lugares. Agora, o mais importante que eu gostaria de dizer para você: se você valoriza a tua alma e sabe que você está indo para o céu, se você não falar, não pregar, não dizer alguma coisa, talvez você poderá ser responsável pelas pessoas que estão à tua volta. Se eu tenho certeza que eu vou para o céu, eu quero levar todo mundo comigo. Nas viagens que nós fazemos, muitas vezes eu chego no hotel, primeira oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus. Acabo deixando a apostila.
acabo deixando o livro e falo para a pessoa: vai para a igreja. Um dia você vai morrer. Ninguém escapa da morte, a não ser no dia do arrebatamento para os vivos. Caso contrário, ninguém escapa da morte. E a minha pergunta é essa: quando abrir a porta da eternidade, para onde é que a tua alma vai? A Bíblia diz que teu espírito volta a Deus. O teu corpo volta à terra. Mas e a tua alma? Meu irmão olhou para aquele ser angelical e disse: deixa eu voltar. E o ser disse: eu não tenho autorização para isso. E disse: vai, pede autorização. Eu quero voltar, eu preciso voltar. O ser foi, voltou e disse: você tem mais 20 anos de vida para encher as tuas mãos de alma, para se apresentar diante do Senhor teu Deus. E o Senhor conheceu o pastor Aminadab Marcelino da Silva. Deus o usou de uma maneira tremenda em Santo André. Imagina ele entrando dentro de terreiro de umbanda e tirando famílias lá de dentro. Quando ele pregava, Jesus batizava 500, 600, 700 pessoas. Era uma coisa tremenda. Como Deus usou aquele homem. 20 anos ele está no consultório e o corpo dele bombeia. Ele chamou a secretária e disse: dispensa todos os clientes, eu vou dispensar esse que eu estou cuidando e vou para casa. Eram 5 horas da tarde. Chegou na casa dele, tinha um sofá, ele deitou no sofá e disse para a esposa dele, Lourdes, faz quibe para mim. A filha que fazia medicina chegou, sentou à beira da cama, do sofá, e estava ali conversando. De repente ela escutou ele puxar o fôlego. 6 horas da tarde, ele puxou o fôlego e não soltou mais. Quando a minha sobrinha foi para cima dele, tentando ressuscitá-lo, a lágrima desceu, os olhos dele abertos, e um sorriso apareceu na boca dele. Um dia nós vamos encontrar com ele, e eu vou fazer uma pergunta para ele. Quando você chegou lá em cima, que pediram para ver as tuas mãos, ele vai dizer para mim: graças a Deus, as minhas mãos estavam cheias de fruto. Muitos de nós somos egoístas. Eu quero agradecer a Deus pela minha salvação, por estar aqui nessa igreja. Quero agradecer a Deus porque tenho o Espírito Santo. Eu quero agradecer a Deus porque eu tenho a Bíblia. Eu quero agradecer a Deus porque Deus tem abençoado a minha vida. E o teu próximo? Porque só você quer ir para o céu e não quer levar ninguém? Por que você tem vergonha de falar do Evangelho, que é boas novas? Olha para mim, olha, tem gente desviando o olhar de mim, olha para mim. Por que você tem vergonha de falar das boas novas de Jesus? Se Jesus tirou você do buraco, tem muita gente que está no buraco e precisa vir para Jesus. Se Jesus te tirou você do espiritismo, tem muita gente que está lá. Se Jesus tirou você da macumbaria, tem muita gente que está lá. Se Jesus tirou você do catolicismo, tem muita gente que está lá. Faça alguma coisa enquanto é tempo. Olha, vocês que são obreiros e não estão fazendo o que o Senhor Jesus pediu, estamos em falta.
Estamos em falha. O Senhor Jesus não pediu para nós convertermos ninguém. Ele pediu só para falar. Para uma pessoa que você chega e diz: Deus te ama, ou o Senhor Jesus te ama, pode mudar o destino dele. Agora nós temos que falar. O Senhor Jesus disse: ide. Olha para mim, gente. Eu sei que a situação está pegando, mas olha para mim. Desvio não, deixa esses barulhos. Isso tudo é para tirar atenção espiritual. Olha para mim, estou falando é com vocês mesmo, tá bom? Você vai sair daqui nesta noite dizendo: pelo menos uma pessoa eu vou ganhar para Jesus. E faça isso enquanto você tem vida. Eu estava numa cidade, parece-me que é do Paraná, Sete Quedas. Eu acho que não existe mais essa cidade, porque a represa tomou conta daquela cidade. E eu estava pregando ali naquela cidade, há muitos anos atrás, e eu acordei pela madrugada com dor de dente. E eu dizia: mas Jesus, eu sou dentista e estou acordando com dor de dente, latejando. Pá, pá, pá. Eu digo: mas que coisa, como é que é isso? Eu não aguentei, pulei da cama, coloquei minha roupa, não falei nada para o pastor e saí perambulando pelas ruas, perguntando por um hospital. Achei o hospital. Estou lá dentro conversando com o rapaz. Eu estou com dor de dente, está latejando. Você não tem nenhum dentista? Ele falou: não, agora à noite está tudo fechado, não tem dentista. E quando nós estávamos conversando, entrou uma mulher, toda ensanguentada. O homem que ela morava tinha pego ela de foice. Quando eu vi aquela cena, corte de foice para tudo quanto era lado, nós nos ajuntamos, pegamos aquela mulher para colocar num táxi, para levar para uma outra cidade perto, que não me lembro o nome, mas no caminho de levar eu disse: você sabe quem é Jesus? Você sabe que eu sou um pastor? Você quer entregar a tua vida para Jesus? Ela disse: quero. Jesus vai mudar o teu destino, Jesus vai mudar a tua sorte. Ela recebeu Jesus naquela hora, fez a oração de confissão comigo: Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa isso, perdoa aquilo. Eu todo sujo de sangue, o enfermeiro todo sujo de sangue, jogamos dentro do carro. Eu não tive notícias dela. Aí o enfermeiro disse para mim assim: você quer que eu te dê um remédio para a tua dor de dente? Eu disse: que dor de dente? O dente que estava doendo. Eu falei: não tem dente doendo, não tem mais dente doendo. Então o que é que eu vim fazer aqui? Eu vim falar de Jesus para aquela mulher. Última oportunidade dela, porque do jeito que ela estava, todinha com foice, ela não tinha escapatória. Estou pastoreando a igreja ali pertinho de Sacomã, em São Paulo, Parque Santa Madalena, lugarzinho perigoso. De repente eu escuto pá, 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 pá. Eu disse: é tiro. Saí do púlpito, corri. O vizinho tinha sido atirado. Jogamos ele dentro de um carro. E falei para o irmão: vá junto com ele, porque eu não posso deixar a igreja, mas vai falando de Jesus. O irmão disse assim: pastor, depois que o irmão voltou, disse assim: pastor, no meio do caminho ele aceitou Jesus. Quando ele chegou na porta do hospital, ele morreu. Mas morreu com Jesus.
Nós não podemos perder a oportunidade. Estava dirigindo aqui numa estrada do Brasil. E aconteceu um acidente. E a minha esposa disse: para não, para não, para não. Eu falei: não, vou parar sim. Vou parar. Parei o carro. Atravessei a estrada, fui para o outro lado. E lá já tinha uma mulher que já estava colocada no acostamento. E pelo jeito ali, ela tinha pouco tempo. Eu peguei a mão dela, apertei e disse: eu sou um pastor. Aperta minha mão se você estiver me ouvindo. Ela apertou. Eu disse: você quer receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua alma? Aperta minha mão. Ela apertou. Você quer que o Senhor Jesus perdoe os teus pecados? Ela aperta minha mão. Ela apertou. Eu vou orar por você, eu vou encomendar tua alma e você vai morar com Jesus lá no céu. Ela apertou, apertou e depois soltou e partiu para a eternidade. Não podemos perder tempo. Agora, para isso você tem que renunciar a você. Você tem que renunciar à tua comodidade, o teu conforto, a tua vergonha, porque tem gente que diz que tem vergonha. Eu vou orar nesta noite para Jesus tirar a tua vergonha e você ficar sem vergonha, para que o Senhor possa te usar. Eu glorifico a Deus, porque quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu nasci na cidade de Marília, meu pai foi pastor em Marília, para depois vir para Santo André. E eu aprendi desde criança a cantar, a ler versículo bíblico, a decorar versículo bíblico. Eu aprendi desde criança, de tudo que eu preciso, eu dobro o joelho e falo com Deus. Eu aprendi desde criança, de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E eu aprendi desde criança que eu preciso falar do céu, que eu preciso falar de um lugar aonde nós vamos, para onde nós vamos. Falar a respeito da salvação, das boas novas. Olha para mim, meus irmãos, olha para mim, olha para mim. Lá fora só tem maldição, meu irmão. Lá fora só tem dores, lá fora só tem traição. Aqui dentro desta igreja tem um povo que conhece a palavra e tem autoridade e poder para mudar a vida de muitas pessoas. Eu choro hoje, porque eu estou com 72 anos. Estou correndo. O pastor Pedro falou para mim: rapaz, você está correndo? Eu disse: estou correndo, pastor. Estou correndo. E quero que Deus me dê vida e saúde para eu correr mais. Eu queria ter 20. Eu queria ter 18. Eu queria ser mais novo, para eu poder ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Não tem coisa melhor na face desta terra, você falar do amor de Deus para uma multidão. Eu estou passando o meu bastão. A grande verdade é que muitas vezes eu vejo essa meninada e eu pergunto: quantos de vocês querem renunciar a tudo e abraçar o amor de Deus, abraçar aí, quem sabe, um santo ministério daqui para frente, e fica todo mundo acuado? Ninguém está tendo mais coragem para dizer: por ti eu darei a minha vida. Aí o Senhor Jesus olha e diz assim: tu darás a tua vida por mim?
Deixa eu te fazer uma pergunta e vou caminhando para o final. Não estou vendo o relógio, está ali, 20h27, mas eu vou caminhando para o final. Por que Deus deu para nós o Espírito Santo? Nós tivemos um Pedro antes do Pentecoste e um Pedro depois do Pentecoste. Pedro antes do Pentecoste nem convertido era direito porque andava até armado. Pedro depois do Pentecoste, Deus o levanta. Se o Espírito Santo de Deus é vivo dentro de você, se você tem o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida, está chegando a hora de você começar a se levantar e começar a abrir a sua boca e deixar Deus te usar. A minha mãe e o meu pai contam, ou contavam para a gente, algumas histórias que enchiam a gente de prazer e de alegria. Quando meu pai dizia, eu ficava no púlpito, num salãozinho pequeno, sem ninguém, pregando, e a tua mãe ficava na porta dizendo, venham ouvir a palavra de Deus, venham ouvir a palavra de Deus. E quando não, minha mãe ficava no púlpito, tocando bandolim e pregando, e o meu pai lá na porta, venham ouvir a palavra de Deus. Entramos numa cidade bem pequena, ninguém queria alugar a casa para o pastor. O delegado, mais uma outra personagem, que eu não preciso falar o nome, você já sabe quem é, chegou e disse assim, o senhor não tem lugar nesta cidade. Meu pai encontrou uma tapera na entrada da cidade. Entramos naquele casebre. Meu pai saiu para poder fazer compra, ninguém vendia nada para nós. Batemos o joelho no chão e começamos a orar. Passou um dia, passou o segundo. Na terceira noite, pela madrugada, começaram a bater, chacoalhar a porta daquele casebre. Minha mãe disse, Joaquim, vai ver quem é. Quando meu pai levantou para ver quem é que abriu, era um coronel, junto com a polícia, e com, como é que é, jaca? Como é que chama? Balaio, né? Aquele balaio. Com uma mula, com balaio de um lado e do outro, cheio de comida. E o meu pai perguntou, o que aconteceu? E aquele homem disse, olha, pede para o teu general não voltar mais na minha fazenda. Ele pediu para eu trazer a comida aqui, e pediu para sustentar vocês, enquanto vocês estiverem neste lugar. Você tem um general muito forte, chegou com uma tropa do exército, e ele falou comigo cara a cara, e dizia, se você não obedecer, eu venho tratar contigo. Fala para o teu general que eu trouxe a comida. Conscientização de que você vai passar por perigos, conscientização de que você vai ter que renunciar a tudo, conscientização que não é todo dia que você vai ter que comer, conscientização que muitas vezes não vai ter condições de se vestir, conscientização de que a tua vida é dele, não é mais tua. Quando o homem foi embora, que deixou tudo,
O meu pai, baianão, virou para minha mãe e disse assim: mas que general, nós não conhecemos nenhum. Aí a minha mãe disse: Joaquim, Joaquim, o rei dos reis, o general dos generais, foi quem tratou disso daí para nós. E o trabalho começou a crescer. A grande verdade é que nós precisamos começar a falar de Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Eu tenho um amigo para te apresentar. Você quer saber quem ele é? O nome dele é Jesus. Eu tenho um médico para te apresentar. Ele é o médico dos médicos. Sabe qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. Eu tenho o general dos generais. Sabe qual é o nome dele? É Jesus. Eu tenho um amigo dos meus amigos que é Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus para salvar a humanidade. In English, em inglês, do you know Jesus? Você conhece, você conhece a Jesus ou Jesus, né? Você conhece, eu falo um pouquinho de espanhol, mas a grande verdade é que até no japonês, estou pregando numa das cidades do Japão, e tinha um japonês assim na quinta cadeira, alto, forte, e eu falava Jesus, ele eu dizia, porque Jesus, ele e eu disse, Jesus morreu, ele mas ele ressuscitou, e ele, cada vez que eu falava de Jesus, que tinha ressuscitado, e que mudava a vida, e que fazia coisa tremenda, aquele japonês, eu falei, Jesus, na hora que terminar aqui, ele vai me pegar. Quando eu fiz o apelo, aquele japonês levantou a mão. Veio para frente, tinha um intérprete. Aí ele falou, fala para o pastor, o que é que foi? Fala para ele que eu sou um budista. Ele fazia parte de um dos templos budistas ali perto. Fala para esse pastor que ele fez um negócio hoje à noite que me convenceu. O que é que foi? Ele fez eu tirar a Buda do meu coração para colocar Jesus. Eu disse, mas o que eu fiz? Eu falei de Jesus. Ele disse, não, você falou que Buda morreu e não ressuscitou, e que o teu Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo. Você pode ficar de pé comigo? Amanhã eu vou trazer algo da paz de Deus que está fervendo no meu coração. Hoje é conscientização. Quanto vale a tua alma? Quanto vale a alma do teu próximo? Alma não tem cor, não tem tamanho. Cor está na nossa epiderme, na nossa pele. Alma não. E Deus ama todas as almas. Ele não quer que nenhuma alma se perca. O espírito é dele. Crente ou não crente, morreu, o espírito volta a Deus. O corpo vai para a terra. E a alma? Por que nós queremos que a nossa alma vá para o céu
estar com Abraão, com Isaac, Jacó e assim por diante, né? E a alma do outro não. Tem muita gente que não gosta do Lula, gente. Lula tem alma. Tem que orar por ele. A rainha que morreu, alma. O pastor que faleceu hoje, alma. O pastor Pedro, aí dentro, tem uma alma. Eu aqui dentro, tenho uma alma. E a gente não pode fazer nada por emoção. Nós temos que fazer por razão. Será que todos nós estamos preparados para que a nossa alma encontre com Deus nessa noite? Louco. Hoje à noite pedirão a tua alma. Nós estamos tão preocupados com as matérias, com as coisas materiais. Meu cabelo ficou bom? Estou bem vestidinho? Pastor, o senhor precisa tirar um pouquinho da tua barriguinha, está grande. Precisa fazer exercício. Yes. Então nós vamos mandar fazer exercício, comer menos, fazer implante de cabelo, que está entrando na moda. Aí eu pergunto, e a alma? Você está exercitando a tua alma? Olha para os teus pés, olha, dá uma olhadinha para os teus pés. Esses pés que andam aqui pelas ruas de Lorena, paralelepípedo, asfalto, terra, barro. Um dia, você olha para os teus pés e diz assim, pezinho, um dia você vai andar nas ruas de ouro. Um dia o Senhor Jesus nos comprou. Yes. Nos batizou com o Espírito Santo. Yes. Nos deu oportunidade de fazer até teologia, mesmo que seja o beabá teológico. Yes. Deu para nós todas as ferramentas. Yes. E nós não estamos falando nada. Eu passei uma decepção tão grande com um dos nossos obreiros lá nos Estados Unidos. Quando eu fiz o apelo, um rapaz aceitou Jesus chorando. Chegou na frente, eu perguntei, tem alguém que conhece esse rapaz? Um dos nossos pastores disse, eu conheço, pastor. Nisso o rapaz levanta a cabeça e diz, você pastor? Aí ele falou, sou. Eu trabalho com você todo dia, você nunca falou desse Jesus para mim. Por quê? Aí eu disse para ele, desça, peça perdão para essa alma e ore por ele e nunca mais esqueça de falar de Jesus. Porque se você esquecer de falar de Jesus, Jesus pode esquecer de falar de você para o Pai. Aonde eu chego, sentado no avião, o que é que você faz? Eu trabalho com almas. Você trabalha com o quê? Almas. Como assim?
eu tiro da mão do capeta e coloco na mão de Deus. Com o que você trabalha? Com almas. O senhor é espírita? Não sou espírita, eu sou um pastor, mas eu trabalho com almas. Como está a tua alma? Como você está por dentro? Como foi que você chegou aqui? E como é que você vai sair daqui? Eu vou fazer um convite, aliás, 2 convites nesta noite. Primeiro, será que tem uma alma aqui que quer morar no céu comigo, com Deus, com Jesus? Levante uma das suas mãos para eu te conhecer. Será que tem alguém aqui que quer entregar a sua alma para Jesus? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que quer ter a mudança de vida? Quer morar com Deus? Aqui está chegando uma. Será que temos algum filho ou filha pródigo que está afastado do caminho do Senhor, mas nesta noite quer voltar para a igreja, quer voltar para os braços do Pai? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Tem alguém? Olha para mim. Todo o trabalho de feitiçaria, macumbaria, todo o trabalho que foi feito lá atrás contra a tua vida, cai por terra nesta noite. Todos os laços do diabo contra a tua vida, cai por terra nesta noite. Todo o desespero que está dentro de você, desapareça agora. E entre agora a esperança do Senhor, entre agora a paz do Senhor na tua vida. Deus está mudando completamente a tua vida. Não saia dos braços do Senhor. Se tu, minha Mais um minutinho. a Deus suplicar e não recebe, O diabo já tentou tirar a vida dela por várias vezes. confiando O diabo já encheu teu coração de infelicidade. Espírito de Deus te trouxe hoje aqui, ó, promessa para fazer algo tremendo na tua vida. que são muito ricas Tem mais alguém? e infalíveis. Tem mais alguém que está afastado do caminho do Senhor e nesta noite quer reencontrar-se com o Senhor? Porque já bates Eu tenho um segundo convite. Segundo, pastor. Vou terminando. Quem quer falar de Jesus e quem sabe ganhar uma alma ainda até o final do ano, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Pode vir. Pode vir. O Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te dar autoridade. O pastor vai fazer um grande batismo no final do ano. intercede. Eu sei que tem mais gente. Precisa vir para frente. Você vai falar de Jesus. Pelo menos falar de Jesus. Pelo menos falar de Jesus. E se puder, traga para a igreja. Acompanha. Você não pode chegar de mãos vazias diante do Senhor teu Deus. Deus mal salva. Fala de Jesus.
falar de Jesus, falar do céu, falar da Nova Jerusalém, falar daquilo que está nos esperando na eternidade. Porque te abates, ó minha alma, e te perturbas, perdendo a calma. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, em Deus espera, porque vencer Jesus virá. Andaramachuri andarabarabacás. Verás em breve as flores findas. Talvez você diga: pastor, não quero ir na frente para não me comprometer. Sua vinda, Só para você falar, Jesus te ama, tu tarda, Jesus te salva, esperar Jesus te guarda, Jesus te espera. mais Tem uma válvula de escape na Bíblia, dizendo assim: todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Como invocar se ninguém falou para ele? abates, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, Não tenhas medo, em Deus espera. em Deus espera, porque vencer Conscientização. virá. Me dá um minutinho. Conscientização. Um minutinho só. Olhando para mim, pastor Israel, você se arrependeu de ter abandonado a tua profissão e aceitar o chamado de Deus e viver pela fé, sem salário, sem futuro? Você se arrependeu? Não. Eu me arrependi porque perdi muito tempo, deveria ter ido antes. Deus ficou 10 anos falando comigo. Eu passei por 7 assaltos e no último dele levei um tiro, para eu poder me render. Você se arrependeu? Peguei minha esposa, falei: bem, vem cá. Você está arrependida de eu ter abandonado a profissão e você ser como uma esposa de pastor? Você está arrependida pelo caminho que nós fizemos? Ela disse: não. Por tudo que nós passamos, ela disse: não. Por todos os momentos difíceis, ela disse: não. Liguei para o meu filho mais velho, Espetinho, pai falando: meu filho, você está arrependido porque você abandonou tudo no Brasil para seguir o pai? Ele falou: não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu quero te agradecer pela coragem que o senhor teve. Liguei para o meu filho do meio, falou a mesma coisa. Peguei o menor, perguntei para ele: Rodrigo, e aí, você está arrependido de ter seguido o pai? Ele falou: não. Olha o que Deus fez e o que Deus está fazendo. A bênção do Senhor está sendo completa sobre a minha casa por causa da obediência.
O senhor nasceu num lar cristão? O senhor está arrependido de ter entregue a tua alma para Jesus? O senhor nasceu num lar cristão? Alguém não nasceu num lar cristão? A senhora está arrependida porque não pula mais carnaval, não bebe mais, não fuma mais, não faz mais a coisa. Está arrependida disso por ter entregue a tua vida para Jesus? Nós estamos, pastor. Então, olha o respeito. Nós estamos sentados entre os príncipes. Um dia, todos nós estaremos morando no céu. Sabe por que que os bilionários do mundo inteiro, com cientistas, estão procurando algum lugar por aí para saber se tem vida? Eles estão de olho para ver se encontra a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. É isso que eles estão querendo achar, mas eles não vão encontrar, porque o novo céu e a nova terra está preparada e guardada para nós. Me chama o pastor Wellington para mim, por favor. Vem cá, pastor. Vem me ajudar a fazer esta oração. Aqui tem uma vida que entregou para Jesus, tem uma outra que talvez esteja consertando, mas tem essas vidas que querem pelo menos falar de Jesus para uma pessoa, ou quer pelo menos ganhar uma alma para Jesus até o final deste ano. Se você conseguir fazer isso, a tua vida vai mudar. Deus vai estender as suas mãos de uma forma tremenda sobre a vida de